Boa noite, meus caros irmãos. Vamos rogar a Jesus, nosso modelo e guia, que Ele nos guarde, nos proteja, nos ajude, porque Jesus, Ele é o divino amigo. Jesus é o companheiro de todas as horas, especialmente das horas difíceis. Que Ele proteja a todos nós na caminhada. O tema da palestra de hoje é sobre uma das coisas que mais falta no mundo. Na observação da vida, na observação do dia a dia, a generosidade, ela está desaparecendo. E, infelizmente, o egoísmo, ele prepondera. As pessoas, elas não conseguem compreender que Deus nos deu todo o necessário para a construção do bem. E nós, ao invés de fazer o bem, de aproveitar os momentos de fazer o bem, e fazer o bem não é fazer coisas imponentes, grandiloquentes. O bem pode ser feito nas mínimas coisas, nos mínimos gestos. Um sorriso, ele pode transformar e modificar uma vida. Um aceno, um gesto, ele pode trazer uma pessoa para próximo de ti. Eu me recordo, talvez eu tenha contado essa história, mas é bom repetir. Faz bastante tempo, eu acredito que faz uns 50 anos, meio século. Naquela oportunidade, eu era um jovem advogado de 26 anos de idade. Meu escritório até hoje fica na frente do Porto do Cais, no Largo Visconde do Cairu, no Palácio do Comércio, e o mercado público fica ali próximo. E eu fazia as refeições no mercado público. E eu me dirigia ao mercado público num dia de inverno chuvoso para almoçar. Marquei o horário, era 12:45. Chovia, era uma chuva não muito forte, mas era uma chuva. A temperatura deveria estar uns 12 graus, 13 graus, eu estava com capote, guarda-chuva e tal. E eu assisti o gesto mais belo, um dos mais lindos e mais belos da minha vida. E eu nunca mais vi esta pessoa. Mas como eu gostaria de um dia
esteja onde estiver, seja no umbral, que eu espero não estar, no mundo espiritual, por mais modesto e simples, eu gostaria, tenho um desejo, e rogo a Deus e a Jesus de me encontrar com esta pessoa que hoje deve estar perfeita, se já desencarnou, mas se não desencarnou, ela retornará perfeita. Eu atravessava a rua e eu vi um senhor sem braços, sem pernas e sem braços, apenas um coto, num carrinho de rolimã, na prefeitura em direção ao chalé da Praça 15. E eu vi, no sentido contrário, vinha um senhor corpulento, um senhor assim de estatura avantajada, corpulento, guarda-chuva, bem vestido. E aquele senhor que estava no carrinho de rolimã, vestido com roupa, com andrajos, era uma pessoa muito carente. Ele levantou a cabeça e, ao ver aquele senhor que ele já conhecia certamente, ele levantou o coto do braço e fez algo extraordinário e disse algo de uma beleza que eu jamais me esquecerei. É tão bonito que eu fico emocionado, porque foi um gesto humano que pouco se vê. Ele levantou, fez um movimento assim, tinha um pedacinho do ombro, do braço, e disse assim: "Como vai, doutor? Se cuide, hoje está frio e chovendo." Eu fui testemunha desse gesto grandioso, generoso, daquele homem simples que estava ali, certamente nasceu com aquela deformidade, e eu vi num dia chuvoso aquele homem que se transportava num carrinho de rolimã, sem pernas e sem braços, ele saudar uma outra pessoa corpulenta, forte, saudável, e ele dizer essas palavras abençoadas: "Como vai, doutor?" Ele já devia conhecer. "Como vai, doutor? Se cuide. Hoje está frio e chove." Meus amigos, esse é o exemplo mais puro de generosidade que eu vi, que eu ouvi em toda a minha vida. Em toda a minha vida. Hoje em dia, lamentavelmente, a mesquinhez prepondera. A avareza, não só a avareza de dinheiro, mas a avareza de gestos carinhosos. Não se elogia mais ninguém. Se tem ciúmes,
e se tem inveja. As pessoas são incapazes, na maioria, não todos, de reconhecer o valor alheio. Como é bom a pessoa que tem um coração em que ela admira o próximo, um desconhecido, um amigo, um familiar, que tem uma habilidade ou tem um comportamento de uma pessoa que é absolutamente generosa. Não. Nós somos muito econômicos. Como é difícil olhar e aplaudir, no sentido de aplaudir, alguém que está fazendo bem, alguém que se admire. Eu hoje, pensando, vindo de Porto Alegre até Canoas, eu vinha pensando, quem foi o homem mais generoso da terra? E não precisei pensar muito. Indiscutivelmente, foi ele, Jesus. E como nós nos esquecemos, como nós olvidamos a generosidade deste homem incomparável, deste homem extraordinário. Basta uma leitura do Evangelho do Cristo, de Jesus, e é pontuado por atos de generosidade. Tem um episódio em que ele cura 10 leprosos. 10 leprosos ele cura numa praça pública. E apenas um dia voltou para lhe agradecer. Os outros 9 esqueceram. Somos nós. Como nós, vou repetir pela 3ª, ou 4ª, ou 5ª vez, o esquecimento da conveniência. Como nós nos esquecemos daqueles que nos fazem o bem. Como nós temos dificuldade de um abraço verdadeiro, sincero, de alguém que só pelo fato de existir, participar direta ou indiretamente da nossa vida, merece o nosso agradecimento. Mas não, somos espíritos recalcitrantes, duros, achando que a vida é do berço ao túmulo. Não! A vida é antes do berço, ela é depois do túmulo. O espírito continua a viver, ele continua a sua trajetória e a sua viagem na terra e na viagem espiritual. E o que nós vamos carregar? O que nós vamos levar, senão a generosidade de sermos boas pessoas? Meus amigos, a única foi Emmanuel, o Espírito de luz que falou. A única missão do Espírito na Terra, a única, repito, a única, é fazer o bem. É fazer o bem. Não há mais nada
mais importante do que fazer o bem. O bem é assistência na hora da dor. O bem é uma palavra de conforto para quem está na hora do desespero. O bem é uma ajuda material para quem ou para aquela família que não tem o pão à mesa. O bem é nós não ficarmos indiferentes com a dor alheia. Porque o dia que nós ficarmos indiferentes com a dor do outro, do familiar, do vizinho, de qualquer pessoa, nós somos pacientes que precisamos um tratamento psicológico, psiquiátrico e espiritual. Porque na terra todos temos dores. E o mais relevante, meus amigos, o mais importante é que nós nos esquecemos de que o bem ou o mal que nós fizermos, em verdade, é para nós mesmos. É para nós mesmos. O mal, o bem, a generosidade, a mesquinhez, o egoísmo, o orgulho, ele vai nos atingir diretamente. E nós insistimos em manter um comportamento absolutamente alheio. Fechamos, tapamos os ouvidos para a realidade e os olhos. Não ouvimos nada e não enxergamos nada, a não ser os próprios interesses. Meus amigos, eu diria que todas as pessoas que estão aqui nessa sala que eu estou vendo são pessoas abençoadas por uma razão, por várias razões que eu arrolei. Por que nós somos pessoas abençoadas? Eu vou alinhar para vocês. Hoje, todos abrimos os olhos. Todas as pessoas que estão aqui nessa sala abriram os olhos. E nenhuma delas, pelo que eu vejo, nenhuma delas teve o dissabor, a amargura, a dor de não enxergar. Isto é uma bênção. Hoje todos abrimos os olhos. Ao fim e ao cabo é a generosidade de Deus. Hoje todos que estão aqui, uns com mais dificuldade pelo passar dos anos, ou uma enfermidade de locomoção, todos caminharam e respiraram. Todos aqui caminharam e respiraram. E eu pergunto, esta é a generosidade de Deus que nos deu a condição de caminhar, a condição de respirar, a condição de enxergar. E nós não nos apercebemos de pequenos detalhes, de pequenas coisas que são tão importantes, tão significativas na nossa vida. Hoje, aqui, nesta sala, eu tenho certeza que todos tiveram o pão na mesa para comer. Todos. Ninguém aqui chegou
sem ter se alimentado, uns mais, outros menos, por uma série de razões, mas ninguém teve falta de um pão à mesa. E se alguém tivesse aqui na porta desse espaço de consciência, amor e caridade, chegasse com uma queixa de não ter um alimento, sairia daqui com condições e recursos para ser alimentado. Esta casa, ela é uma intermediação, ela é uma ponte de amor com a espiritualidade. E isto chama-se a generosidade divina. Aqui, quantos têm alegria no coração? Quantos hoje estão com alegria no coração? Aqui todos têm alguém que vos ama, que vos espera. Todos. Isto é a generosidade da vida. Isto é a generosidade de Deus. Isto é a generosidade do mundo que está além, muito além das misérias da terra, das amarguras da terra. A vida, meus amigos, eu vou lhes afirmar, sempre fui uma pessoa realista, otimista. Sempre privilegiei o realismo, otimismo. Sempre pensei de forma positiva. Mas todos sabemos, e não apenas eu, todos aqui sabem, que mais dia, menos dia, nós recebemos um convite da dor. É a doença, é as perdas afetivas, é as perdas financeiras, é as dificuldades, é as perdas dos entes queridos, que um dia ou outro todos nós vamos prantear, todos nós. E aí eu pergunto, o que é que resta? O que sobra? O que sobra? O que fica de bom? O que fica de positivo para nós? Como bagagem, como herança e como tesouro a ser levado para o mundo espiritual. O que fica? Aquilo que cada um de vocês fizerem aqui na terra. Isto é o único patrimônio que vai sobrar. Tudo mais vai passar. Tudo passará. Mas os gestos de amor, os gestos de bondade, os gestos de caridade, esses não se perderão jamais. Jamais se perderão. Jesus, no momento mais doloroso da flagelação, quando ele estava nos estertores da morte, na cruz, ele
chamou mentalmente um anjo. E esse anjo se aproximou de Jesus espiritualmente. E Jesus lhe disse, com um fiapo de voz, que lhe sobrava da dor física e da dor moral de quem que estava sofrendo por nos amar demais. Vá socorrer Judas, porque ele acaba de se suicidar. O anjo era o anjo da caridade. O anjo da caridade. Meus amigos, este é um dos gestos mais generosos, porque nesse gesto estava atrelado o perdão a quem o traíra, o perdão a quem o entregara, o perdão como forma de retribuição ao mal que lhe foi feito. A humanidade ainda não compreende o perdão. O perdão é uma das coisas mais difíceis e complexas de se entender, porque o perdão não é o esquecimento do mal que nos fizeram. O perdão é não retribuir o mal com o mal. O Papa, que recebeu um tiro na Praça de São Pedro, em Roma, ele foi até o cárcere, até a prisão daquele que lhe tentou tirar a vida. E lá ele o teria perdoado, mas não pediu às autoridades policiais que ele fosse absolvido. Porque a pessoa que comete um mal, ela tem responsabilidades pelo mal. Nós temos responsabilidades pelo mal, seja na terra, seja no mundo espiritual. E essas responsabilidades nós pagaremos, como disse o Cristo, ceitil por ceitil, até a última nesga. Assim como nós também receberemos tudo o que tivermos direito pela caridade e pelo bem que fizermos. E vou usar uma frase, a única frase em que o egoísmo aparece como algo extraordinário. Alguém que faz o bem, que faz a caridade, que é generoso, por interesse de um dia aquilo lhe retribua, bendito egoísmo. Sejamos egoístas, façamos o bem e pensamos em receber algo em troca de bom, sim. É o único momento em que o egoísmo se justifica, porque o que importa é fazer o bem de uma forma ou de outra. O que importa é ajudar as criaturas necessitadas e em desespero. Meus amigos, eu encerro dizendo que os princípios mais importantes da doutrina espírita, a espinha dorsal da doutrina espírita, ela é a reencarnação como um processo educativo, a lei de causa e efeito como expressão da justiça divina, a necessidade da caridade como prova de amor verdadeiro e a reforma íntima como caminho
indispensável ao progresso. Meus amigos, a generosidade está embutida nisto. Quando não fordes generoso, podeis ter a certeza que a vida não será generosa com vocês. Quando fordes mesquinho, quando fordes avarento, quando fordes egoísta, a vida vos será também avarenta e egoísta. E quando fordes generoso, podeis ter a certeza que no mundo espiritual brilha uma luz com muito maior luminiscência que é a luz do nosso governador da terra, de Jesus, porque vós fostes generoso. É o que vos deixo para encerrar. Generosidade sempre, e a vida vos sorrirá, como nunca podereis imaginar. A vida vai vos sorrir muito. Obrigado, senhores.